Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso conteúdo. Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui continuar o nosso conteúdo sobre lógica de programação para engenheiros de dados e agora vamos falar de catálogo de dados, né? Vamos entender ali a importância de um bom catálogo de dados ali nos projetos e também dentro do ambiente que a gente normalmente é inserido, né? E para isso eu trouxe aqui o Unity Catalog, né, que está muito inserido ali no ambiente Spark. Evidentemente, a gente vai focar mais nos ambientes ali Spark, né? E claro, a gente já notou que o Spark ele já se transformou o back-end de muita plataforma, de muita ferramenta aí disponível no mercado para processamento de dados, ok? Então, eu trouxe aqui um pequeno resumo e depois eu vou dar uma visão geral do que é o catálogo de dados. A gente vai perceber a sua importância, né? E não menos importante, a gente vai tocar em algumas arquiteturas de dados, porque existe meio que uma confusão ali, né? Então, uma arquitetura, ela pode ser diferente uma da outra, mas em algum momento existem vários pontos comuns ali entre elas, tá? Então, é aquela história, não existe arquitetura bala de prata, tá? E nem sequer existe arquitetura, porque a arquitetura da empresa ao lado que você trabalha muito raramente mesmo, vai servir para você aplicar em uma outra empresa, né? Então, é um tema bastante complexo, tá? Uh, Acredito eu que é um tema muito desgastado e muito subjugado, tá? Dada a sua importância, né? Dada a sua relevância. Então, a gente vai entender alguns pontos aqui dentro da perspectiva do Spark Databricks, tá? E ali, usando o Unity Catalog, que é free, né? É open, como exemplo, ok? Então, eu trouxe aqui do lado, que é um catálogo de dados, né? Aqui está a fonte, eu peguei ali dos documentos da AWS e dos documentos do Databricks, tá? Então, o catálogo de dados é um inventário de dados, né? É de todos os dados que uma organização coleta e processa. Requisitos regulatórios obrigam as organizações a protegerem seus dados em todos os momentos, desde a coleta até o consumo. Um catálogo de dados organiza e classifica os dados para apoiar a governança e a descoberta de dados. Ele facilita a eficiência operacional por meio do compartilhamento de contexto, pois todos podem entender rapidamente por que e como um conjunto de dados específico é usado em uma organização, tá? Então, a palavra-chave aqui é eficiência operacional, compartilhamento de contexto, tá, pessoal? A gente vai entender isso através do Unity Catalog aqui e, evidentemente, a gente vai falar de algumas arquiteturas, inclusive as mais populares, para a gente ver que não é tão simples como se prega, como se vende, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos iniciar aqui, né, por partes. Então a gente vê aqui, eu vou falar somente do Unity Catalog, tá? Por estar envolvendo aqui Databricks e Spark, ele normalmente, Spark sempre está junto com o Hive, o catálogo do Hive, tá? Então aqui eu vou focar apenas no Unity Catalog, tá? Então eu coloquei aqui o tema como gerenciamento de dados em escala e aqui a governança unificada e aberta para dados e IA. Essa é a mensagem ali que tem no núcleo do Unity Catalog, tá? Então vamos falar aqui apenas só dessa partezinha verde, Unity Catalog. Então o seu Data Lake House, né, ou Data Lake, com o Unity Catalog, a gente vê que ele ganha,
né, uma certa facilidade na gestão, no gerenciamento dos seus assets, né, dos seus ativos de dados, bem como o controle de acesso de usuário, gerenciamento de grupos de usuário. Então, isso é bastante interessante. Antigamente, no Databricks, ali com Hive, ou em qualquer outra plataforma que ainda use o Hive, né? Então você gerenciava isso por workspaces de trabalho, que demandaria um certo esforço, mas ali, para quem já é experiente, usa o Terraform, né? Sabe que dá para minimizar esse esforço repetitivo. Aqui já é bem mais smart, dá para estruturar bem, né, o planejamento da sua arquitetura, do seu catálogo de dados, tá? E todos os workspaces, endpoints, clusters, ficam ali, né, pendurados ali abaixo do Unit Catalog, que é ali uma central de gerenciamento, né, a central de governança, vamos falar assim. Então, esse aqui é uma visão geral e a gente vai descer um pouquinho o nível, tá? Então, aqui a gente tem uma visão melhor detalhada dos objetos que estão ali dentro do Unity Catalog, né? Então, a gente tem aqui o modelo de objeto. Então, a gente vai explorar aqui nesse vídeo apenas esse caminho, tá? Do MetaStore, catálogo, esquema, né? O que tem dentro ali do esquema? Tabelas, views, volumes, functions, né? Então vamos manter aqui na simplicidade para a gente poder explicar melhor, tá? Entender melhor e o vídeo não ficar muito longo, mas tem pontos bastante interessantes, como a credencial de serviço, credencial de storage, a storage local, né, ou externa, que vai muito em conta com tabelas gerenciadas ou tabelas externas, metadados. Então, se tem compartilhamento de dados, os recipientes, os providers, connections e clear rooms, né? Então, a gente vai focar basicamente nesse campo aqui, tá? Nessa visão central aqui. Então, dentro de catálogo, vão existir ali vários catálogos, né? Então, ali no MetaStore, dentro do MetaStore, a gente vai ter vários catálogos pendurados ali embaixo do MetaStore. Esse MetaStore, ele tem, basicamente, até o momento, um por região. Então, ali você tem o seu store gerenciado, tá? E de maneira mais simples, tudo que não for dado um location dentro ali do MetaStore, automaticamente é construído, é criado um objeto gerenciado dentro do MetaStore local, tá? Dessa região. Mais para frente a gente vai debater isso, tá? Só para a gente não se perder. Então, dentro de esquema, imagina que cada nível desse é uma pasta e as coisas vão se organizando ali dentro dessa pasta, numa hierarquia, tá? Então, ali dentro da pasta esquemas, vamos falar assim, vão existir vários bancos de dados, né? Seria o equivalente aos bancos de dados. E ali, dentro do banco de dados, vai existir ali várias pastinhas, onde vão ser armazenadas as tabelas, isso de maneira lógica, tá? Vão existir ali as pastinhas das views, para o volume e das funções, tá? Descendo mais um pouco, a gente tem aqui, né, dentro do Unity Catalog, a gente vê que a gente tem uma praticidade e uma flexibilidade enorme, né? Então a gente ganha vários níveis de isolamento por objeto, né? Ou por storage ou por catálogo, tá? Então, e por esquemas. A gente vê que é bastante flexível, né? Então, tudo que é muito flexível exige um determinado
esforço ali de planejamento para manter as coisas, cada coisa em seu lugar, com integridade, tá? E governável. Então, aqui no nível do MetaStore, né, a gente tem ali um MetaStore por região. Então, esse MetaStore ele pode ser gerenciado ou não, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, tá? E dentro dele, você consegue criar ele, você consegue direcionar uma location para ele. Pode ser no AWS, né? No S3 da AWS, pode ser no Azure Data Lake Gen 2 ou pode ser no GCP, né? No storage do GCP. Então, tudo que você tem do seu MetaStorage, tá? Dentro do Unity Catalog, na sua região de preferência. Então, você criando um catálogo, né? Sem apontar o location, automaticamente o catálogo vai ser criado na mesma storage do MetaStorage, tá? Então, tem um determinado limite de objetos que pode ser armazenado ali na location do MetaStore, tá? Então, todos esses objetos, né, tanto o catálogo quanto esquemas, tabelas, volumes, etc., serão gerenciados, tá? E a gente tem também um segundo nível, que é o nível de catálogo, também o nível de storage de catálogo. Então, você pode criar o seu catálogo numa localização física, né? Sendo S3, né, o Azure Data Lake, ou GCS, esse local físico, você pode desacoplar, né, isso do MetaStore, do location do MetaStore. Então você pode ali organizar por nível, né, de catálogo. Então você pode fazer um isolamento ali. A gente já vai entender isso, tá? Aqui também tem o esquema, né, o nível de isolamento de esquemas. Então a gente tem aqui diferentes níveis de isolamento. Então eu posso criar o meu catálogo. Isso depende da necessidade do seu case, tá, pessoal? Não é porque pode que você deve fazer. Então você tem que analisar o que vai ser mais eficiente, o que vai ser melhor para o seu cenário, tá? Então você tem o nível de catálogo, que pode estar dentro do S3, né? Ou do Azure Data Lake, ou GCP. Você pode criar o catálogo também fora do MetaStore em um outro location. Você pode apontar um esquema para um location e todas aquelas tabelas vão ficar dentro daquele location que você definiu, tá? E você pode separar o esquema do location do catálogo, tá? Então você tem diversos níveis de isolamento. Eu vou explicar no detalhe para que serve isso, tá bom? Então, eu deixei aqui, né, a fonte da documentação, explicando melhor, com alguns cases, claro. Então, o nível no qual você define o armazenamento gerenciado no catálogo do Unity depende do modelo de isolamento de dados preferido. Sua organização pode exigir que determinados tipos de dados sejam armazenados em contas ou buckets específicos em seu location de nuvem, tá? A gente vai entender em quais casos possíveis isso deve ser levado em consideração. Ok, pessoal, aqui a gente está no nível de objeto, nível de isolamento, a gente está olhando bem por cima o Unity Catalog, tá? Para quem já é experiente, já sacou a ideia dele. Para quem não, não tem muita experiência, muita vivência, né? Sobretudo em ambientes grandes, ainda não conseguiu, tá muito confuso, mas calma que a gente vai chegar lá. Então, com essa abordagem do Unity Catálogo, vamos fazer um resuminho, a gente consegue ter o gerenciamento melhor, né, em um único lugar, dos ativos de dados, dos usuários, grupos de usuários, né, tem ali um controle de acesso bem formidável, bem bacana, tá? Então a gente vê que isso, né, eles são isolados, tem ali 3 níveis, né, de isolamento, onde eu consigo
colocar, separar dado do financeiro, o dado do RH, esses dados mais críticos, mais sensíveis, né? Então eu consigo fazer essa separação, tanto na camada lógica, que é dentro do unit, tá? É uma camada lógica de governança, quanto fisicamente dentro de um storage, né? Eu consigo criar várias contas de storage, eu consigo criar em clouds diferentes ou dentro da mesma cloud, mas usando contas diferentes para engenheiros de dados com diferentes níveis de acesso ou especialidades, né, trabalhar ali dentro da sua caixinha de tal forma que ele não consegue, o cara que trabalha com dados financeiros não consegue acessar os dados de RH, tanto pela camada lógica do Unity, quanto pela camada física ali, fisicamente dentro do storage, tá? Isso é muito importante você ter noção disso. E com isso a gente tem uma palavrinha bastante interessante, que eu acho que ela é muito pouca explorada. A gente tem a interoperabilidade, né? Então, o Unity Catalog, além dessa facilidade na gestão dos meus assets, né, na gestão dos meus usuários, tanto dos data owners, quanto dos engenheiros de dados, quanto dos consumidores dos dados, eu tenho aqui uma gestão muito interessante da fonte de dados, né? Então eu consigo integrar ali várias ferramentas de onde eu posso fazer tanto a ingestão dos dados, quanto eu posso enviar dados para ser consumidos por usuários diferentes, inclusive de usuários de organizações diferentes da minha, tá? Então, a gente ganha com o Unity Catalog aqui uma interoperabilidade muito grande. Então eu consigo, né, compartilhar, acessar, consumir dados de diferentes plataformas, diferentes serviços de dados, e incluindo ambientes on-premise também, tá? Mas isso tudo me traz um problema muito grande. Ele se chama segurança e governança. Então, a interoperabilidade ela está intrinsecamente ligada à segurança e governança de dados, tá? Então, tudo parece muito lindo, né? Quando você vê uma figurinha, setinha apontando assim para o desenho, mas na prática, pessoal, é bastante complicado, tá? Porque as áreas de negócio, elas têm prazos diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas precisam que os dados sejam disponibilizados com filtros diferentes, muito embora sejam os mesmos dados, tá? Então isso se torna muito complexo de gerenciar, tá? Então a interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas, né, informático ou não, trabalharem juntos, partilhando e comunicando informações de forma eficaz e eficiente, sem a necessidade de intervenção humana significativa. Ou seja, então as coisas se dão por meio automático. Então, tudo que é muito automático, a gente sabe que tem um risco muito grande de segurança, né, de perder a mão ali, de serem criados vários puxadinhos, né, vários gatos ali, sem a governança estar ciente. E, claro, né, isso tem uma grande chance de expor dados sensíveis para a internet ou até mesmo para um concorrente seu, né? Então é bastante interessante esse tema, tá? Ele não é só isso que a gente vê por aí nos PPTs, bonitinho, né? Tudo lindo, falando que é simples. Não é bem assim, tá? Então, como eu comentei no início, o pessoal que tem aí mais experiência em ambientes, em cenários grandes, onde empresas com bastantes departamentos, a gente vê que é uma disputa acirrada ali para que o relatório da área X seja entregue primeiro, os dados da área X sejam ingeridos e tratados primeiro, porque tem prazo, precisa disso. Então, são várias áreas concorrendo e ao mesmo tempo, e você precisa atender essas necessidades de forma segura e íntegra, tá? Então, a gente vai começar a olhar aqui um esqueleto, né, de uma, vamos dizer assim, tá, pessoal? Não é arquitetura, é uma topologia da forma
como podemos organizar o nosso catálogo de dados, tá? Então eu vou trazer aqui mais uma inspiração, tá? Baseado em algumas arquiteturas, tá? Que eu já acessei, que eu já trabalhei, tanto aqui em empresas brasileiras quanto em empresas externas, tá? Que eu tive uma passagem, uma atuação em alguns times externos. Então vamos lá, eu trouxe aqui um modelo, pessoal, de estrutura de Data Lake House, né, ou plataforma de dados, que por via de regra acaba sendo mais utilizado. Isso não significa que seja a forma correta, tá? É que cada empresa, cada corporação tem ali a sua necessidade e vê a forma mais viável de fazer com que as coisas aconteçam ali, né, no momento. Nem sempre vai ser da forma certa, mas desde que seja dentro ali de alguns padrões de segurança e qualidade, né, e governança, tá? Então vamos aqui, como a gente viu aqui, né, existem três níveis de isolamento que eu consigo chegar ali dentro do Unity Catalog, tá? Esse isolamento, a gente consegue atingir ele ou configurar ele de acordo com a necessidade. Então eu fiz um modelo bem genérico aqui, visando ali a arquitetura data mesh, tá? Então para a gente ver que no PPT é lindo, né? É algo maravilhoso, de verdade. Enche os olhos, brilha tudo. Mas na prática, pessoal, é complicado, é acirrado, porque os ambientes das empresas, as áreas de negócio, são compostos por pessoas e cada pessoa tem ali a sua prioridade, cada área de negócio tem a sua prioridade. E se você não estruturar bem, né, a parte da governança, do isolamento, se você não definir bem os grupos de usuário, quem vai ter acesso ao quê, logo, logo todo mundo vai estar sabendo o salário da empresa, né? De toda a empresa, porque você não cuidou, né? Você não se preocupou ali com a parte do isolamento, com a parte do controle de acesso, tá? Então é muito importante. Tanto o controle de acesso, o isolamento lógico dentro do Unity Catalog, quanto o isolamento físico na cloud, no storage da cloud, tá? Então a gente vai ver que tem pontos aí que o Unity ainda não consegue resolver, né? Mas a gente, como engenheiro de dados, como profissional, a gente tem que saber que existe e alguém tem que ir ali cuidar desses pontos, senão, como eu falei, toda empresa vai saber o salário de todo mundo ali, e isso pode acabar na mão de um concorrente, né? Então é importante, segurança é importante, né? Isolamento físico e lógico faz parte da segurança, tá, pessoal? Então, vamos aqui. Então, eu trouxe aqui o Unity Catalog. Abaixo dele, a gente tem o nosso Met Store, né? Então, como a gente viu ali anteriormente, ele pode ser em um container gerenciado, em uma das três principais clouds, tá? O Azure, AWS e GCP. Então, o Met Store, por recomendação, ele deve ser isolado, né? Fora ali do escopo dos outros objetos, dos outros catálogos, dos outros esquemas, tá? Então, tudo que você chegar a criar aí, no Databricks e não apontar uma location, né? Vai ser guardado ali dentro do Met Store, tá? E lembrando, o Met Store ele tem limite. E fisicamente é possível acessar ele sem os controles ali de acesso do Databricks, se você não se preocupar com isso, tá? Então, o Metastore é o container de nível superior, né, para metadados no catálogo do Unity. Ele registra metadados sobre dados e ativos de IA e as permissões que controlam o acesso a eles. Para um workspace usar o catálogo do Unity, ele deve ter um Metastore do catálogo do Unity, claro, anexado, né? Você deve ter um Metastore para cada região em que você tenha espaços de trabalho,
tá? Então, o que que significa? Você pode fazer o seu container do Metastore isolado do resto, uma account storage diferente das demais, tá? E aqui eu coloquei aqui o primeiro catálogo, tá? Então, eu fiz um exemplo, mas entenda que isso pode ser usado para explicar QA, né? O ambiente de QA, o ambiente ali de desenvolvimento, tá? Então eu fiz um aqui só para simplificar, tá? O catálogo, aqui os catálogos são usados para organizar seus ativos de dados, normalmente são usados como um nível superior em seu esquema de isolamento de dados, né? Então aqui você pode ver que eu coloquei aqui o catálogo de produção, ele pode ou não estar dentro de um container gerenciado e ele pode estar separado aqui do storage do Metastore, tá? Então a gente vai descendo aqui. Então dentro do meu catálogo de produção eu crio o meu esquema bronze, vamos dizer assim, tá? O meu banco de dados bronze, tá? E esse banco de dados eu posso alocar ele em uma account storage diferente, um container diferente, um bucket diferente do meu bucket, né, ou container original do catálogo, né? Então veja, isso é um nível de isolamento, isso é outro nível de isolamento. Então eu estou separando tanto de forma lógica dentro do Unity, quanto de forma física dentro do meu storage. Então eu posso ter uma account storage aqui, né, para o Metastore, eu posso ter uma account storage aqui para o container de produção, tá? E a nível de catálogo, eu posso ter uma account storage aqui diferente pro esquema ou banco de dados bronze, tá? Então isso pode ser isolado, você pode isolar isso, né? Então, o que eu preciso saber para eu fazer isso? Eu devo fazer já de cara? Bom, aí o que vai determinar esse nível de isolamento é a sua necessidade. É muito importante, eu sempre vou frisar isso. Não existe bala de prata, não existe arquitetura bala de prata. E quanto mais você isola, né, quanto mais você separa as coisas, existe um nível a mais de segurança. Ou seja, você vai ter que direcionar um time para cuidar daqueles objetos que estão fisicamente separados, embora logicamente dentro do Unity Catalog eles pareçam estar no mesmo local, tá? Então é importante, essa é a visão de um engenheiro de dados, essa é a visão de um arquiteto de dados, essa é a visão de um engenheiro de plataforma de dados, ok, pessoal? Então a gente está vendo aqui o esqueleto, né, de uma estrutura de dados, de uma plataforma de dados, ok? Aqui eu tenho também as tabelas, né, que eu posso apontar ou não um location para ela. Então lembra que a tabela aqui dentro do meu catálogo, né, do meu catálogo de dados, eu vou ter uma pastinha ali dentro do Unity, e dentro dessa pastinha eu vou ter ali o meu esquema bronze, uma outra pasta dentro do meu esquema bronze, que vai ter uma pasta de tabelas, e uma pasta de volumes, e uma pasta de views, tá? Isso é o esquema lógico, né? Então vai mentalizando isso. Mas fisicamente eles estão separados, isso em containers diferentes, account storage diferente, clouds diferentes, tá? E aqui a gente pode ver que eu tenho uma tabela, né? Então essas tabelas elas podem ser guardadas em storage, né? Ou em buckets ali também diferentes, ou não, né? Aí depende da sua estrutura, ok? Então você pode apontar o location para a tabela dentro de um container gerenciado, tá? Você apontando o location para a tabela, por mais que o container seja gerenciado, a tabela ela não vai ser considerada uma tabela gerenciada, vai ser uma external table, tá? Uma tabela externa. Então, e você não dando uma location, ela vai ficar ali dentro do seu container gerenciado para camada. Então, aqui como a gente pode ver, eu posso também, tá? Lembrando, tudo que eu posso não significa que eu devo, né? O que vai dizer isso são os requisitos do seu ambiente, do seu cenário, ok? Separar outro, né, o esquema Silver em um container gerenciado, né? Então aqui, pessoal, é só para passar a ideia, tá? O esquema de organização. Então vocês podem
observar que é bastante complexo. Não é só eu pegar uma arquitetura, vamos dizer assim, da internet, né, um desenho ali, ou uma topologia e querer replicar da mesma forma dentro do meu ambiente, porque a minha necessidade vai fazer com que eu transforme aquilo ali em uma outra coisa, né? Porque o que manda é a necessidade da empresa, não é ali o que você imagina na sua mente, na sua cabeça que vai servir para a empresa. Você pode até criar uma determinada arquitetura ali num primeiro momento, só para iniciar a sua jornada ali no mundo dos dados, mas certamente na metade da sua jornada, a arquitetura, o ambiente que você tem já vai ser bastante diferente do ambiente inicial, tá? Por quê? Porque a necessidade da empresa, a necessidade dos departamentos, né, de negócio dentro da empresa, elas vão se atualizando, vão mudando, e com isso o comportamento de consumo dos dados vão mudando, né? O comportamento que são ali responsáveis pela produção dos dados vão mudando, então as coisas vão se atualizando. Então é bastante importante você se apegar à sua necessidade, ao seu cenário, ok? Então, como a gente pode ver, eu deixei aqui do lado, tá? As explicações de cada camada, de cada cenário. Então a gente teria aqui um cenário, né, aonde a gente teria ali um catálogo de dados, né, chamado produção, em um container gerenciado ou bucket, separado da camada bronze, da camada silver, tá? Também a gente pode, dentro disso, a gente pode colocar tanto as nossas tabelas quanto os volumes ali separado do container principal da camada, né? Do esquema. Então, essa é a versatilidade que o Unity Catalog traz para a gente, né? Quanto mais versátil, mais complicado de gerenciar. E isso aqui, pessoal, a gente está vendo aqui, neste momento, apenas a camada, né, a forma de gerenciamento lógico, tá? Dentro do Unity. Então, quando a gente vai pro storage físico, né, pro bucket ou container fisicamente ali dentro do Azure ou do AWS ou GCP, é um outro tipo de gerenciamento, tá? Aonde o Unity Catalog ele não consegue, vamos falar assim, cascatear, né, as regras de acesso, o controle de acesso que eu crio logicamente aqui dentro do Unity, ele não ramifica isso, ele não cascateia ali para o Azure, né, para o AWS e para o GCP, tá? Então é importante, é essa visão que eu quero trazer aqui. Então você tem ali a forma de gerenciar os seus assets, né, os seus usuários, os seus consumidores de dados dentro do Unity Catalog, que já é uma sacada sensacional, tá? Mas também você tem a outra parte que você precisa gerenciar, que são os containers, né? O storage físico, que ali precisa de uma nova camada de segurança, de gerenciamento, aonde o Unity ele não vai conseguir fazer isso para você. Então a gente conclui aqui que o Unity Catalog ele só consegue proporcionar uma governabilidade, uma interoperabilidade, né? E um certo controle de segurança somente aos assets, né? E usuários que estão ali dentro do registrado ali dentro do próprio Unity Catalog, tá? Ali se você configurar, se você planejar essa integração certinha, tá? Então, o que está fora, o storage físico, os dados brutos físico, né? Eles vão estar no storage da cloud. Então, esse ambiente, ele exige um certo nível de cuidado, né? Porque ali já vai ter um outro nível de segurança. Ali o Unity Catalog, ele não consegue atuar ali, tá? Então, é muito importante quando você for planejar a sua plataforma de dados, seu ambiente de dados, você ter noção dessas coisas. Que é a lei que o PPT não vai explicar, o Bootcamp, né, não vai explicar. Então a gente tem aqui um cenário onde a gente mapeou aqui, né, um ambiente ali na arquitetura medalhão. E vejam, aqui, além de eu ter o meu catálogo de produção, imagine que eu também tenho de dev e de qualidade, tá? Eu tenho também as
os workspaces da área de negócio. Opa, então eu tenho ali a workspaces, né? Eu tenho domínios de dados, vamos dizer assim. Eu posso criar o workspace dentro do Unity Catalog por domínio de dados. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode ter, nesse primeiro cenário, o ambiente corporativo, onde o time de engenheiro de dados responsável pela plataforma executem ali projetos maiores que vão atender toda a organização, quanto a gente pode ter também, né, catálogos de dados, esquemas ali dedicados, especializados ali em determinadas áreas de negócio, que é o que a gente chama domínios de dados, né? Onde uma determinada área ela ganha ali um workspace, né? Uma estrutura dentro do seu Data Lake House para trabalhar os dados dela, né? Então aqui a gente já vai saindo ali para o que o pessoal chama de Data Mesh, né? Então, aonde eu tenho os domínios de dados. Então, as empresas maduras em dados, na jornada de dados, elas têm condições para operar com algo tão descentralizado assim como o Data Mesh, ok? Porque exige um nível muito grande de governabilidade, exige um nível muito grande de automatização, né? Então, quanto maior o meu ambiente, mais automatizado as questões administrativas, controle de acesso, governança, tem que ser esses processos, tá? Então, aqui a gente teria uma business área, um business domain, né, um domínio, poderia ser financeiro, marketing, né, RH, controladoria, o que seja, tá? Então você pode, né, isolar isso também em um outro container separado do ali do ambiente corporativo, né? Então você criaria ali os domínios, né, os workspaces das áreas em containers separados para que fisicamente o engenheiro de dados que trabalha, vamos supor, na área de RH não tenha acesso na área do financeiro e vice-versa, tá? Eu estou falando acesso aos dados físicos ali dentro do seu storage, na sua camada de armazenamento, não dentro do Unity Catalog, tá? Porque isso você consegue ali gerenciar muito bem os acessos, tá? Então, vejam que isso pode se ramificar, pessoal, e tornando o gerenciamento, a gestão desse ambiente muito complexa, tá? Então, é importante a gente ter essa visão como engenheiro de dados, como engenheiro de plataformas de dados, tá? Como arquiteto de dados. A gente tem que ter essa visão. Então, é por isso que o pessoal, né, a galera mais antiga aí, fala que um bom arquiteto de dados, ele é um bom engenheiro de dados. Não tem como pular níveis, tá? Então, a gente está lidando com esse tipo de complexidade que num PPT, né, ali fora do ambiente corporativo, da correria, né? Eu preciso disso até tal data, eu preciso desse dado, como que eu faço para extrair esses dados, como que eu faço para modelar esse dado, o dado da área financeira, o dado da área fiscal, eu preciso de um modelo de dados que se converse entre si. Então, isso é bastante complicado, porque você vai lidar com prazos, com necessidades diferentes, tá? Com pessoas diferentes. Então, pessoal, aqui a gente já vai vendo que é complexo, não é tão simples quanto parece. Eu fiz um pipeline assim, assim, assado, e ele vai resolver os problemas. Não. E além disso, todo esse ambiente que a gente abordou até agora, ele tem que ser sustentável, né? Então, ele vai evoluindo, ele vai precisando de manutenção, ele vai quebrando, vão entrando novas fontes de dados, tá? Então é interessante isso. Então aqui quem já percebeu, o Unity Catalog ele é especialista em gerenciar metadados. É por isso que ele é tão monstrão assim, vamos dizer, né? Então é muito bacana essa ferramenta, pessoal. Então ele é excelente na gestão de metadados. Então são os metadados que fazem toda essa maravilha aqui que vocês estão vendo, tá? Então, resumindo aqui, antes da gente continuar, eu consigo com o Unity Catalog
diferentes níveis de isolamento, né? Então, eu consigo isolar o Metastore, eu consigo isolamento por catálogo, eu consigo isolamento por esquema, tá? Esquema, banco de dados. Então, o Databricks aqui, ele sempre vai recomendar que você atribua os locais, né, de armazenamento gerenciados, separados para cada catálogo, né? Então, isso fisicamente vai estar separado no seu storage, mas dentro do Unity Catalog, ali para o usuário, ele vai imaginar que está tudo num lugar só, né? Então, mas está separado fisicamente. Com isso, né, o exemplo do RH e financeiro que eu dei, você consegue, dentro do Unity Catalog, tá? Ter níveis de acessos diferentes ali para os profissionais que trabalham com os dados de RH e para os profissionais que trabalham com os dados de financeiro ou controladoria, vamos falar assim. Então, pessoal, eu trouxe uma visão aqui fornecida pela própria Databricks, tá? Desse esquema aqui que a gente mostrou. Então, você pode fazer esse tipo de gerenciamento de usuários por assets, né, por workspace, por ambiente produtivo, staging, né, por área de negócio. Então, tudo isso, pessoal, exige um enorme esforço para gerenciar, para governar, para definir padrões, tá? Aqui dentro, isso dentro do Unity, tá? Então a gente vai chegar agora numa outra parte que é a que quase eu não vejo aí nos bootcamps da vida, nas palestras, tá? Nos eventos. Isso aqui, né, é lindo, assim, no PPT, é muito lindo ali dentro do Unity Catalog, ali dentro da plataforma do Databricks ou do seu ambiente gerenciado ou não, do Spark, né? Que você faz por fora. Mas aqui, pessoal, a gente tem a camada física. E a camada física, ela precisa de um cuidado também, né? Por mais que ela esteja isolada dentro do Unity Catalog, dentro da sua plataforma de dados, né? Existe ali os dados que estão armazenados, né, de forma física. Ali também tem uma outra camada de segurança que eu tenho que dar o acesso, né, para diferentes profissionais de diferentes áreas, né? E tenho que controlar o acesso, porque senão o profissional ele não consegue acessar o dado ali via Unity, né? Dentro da sua plataforma de dados, mas é só ele acessar o container fisicamente ali dentro da cloud e acessar a tabela, fazer uma cópia da tabela, mandar para onde ele quiser, compartilhar. Então tem tudo isso que a gente precisa se preocupar. E aí o Unity ele não alcança. Então, é mais trabalho para se fazer, tá? Aqui, pessoal, a gente tem, né, a arquitetura medalhão. Então, vocês estão percebendo? Eu falei de Data Mesh, eu falei de Data Lake, e agora a gente está falando de arquitetura medalhão. Pessoal, que confuso, né? Mas a gente vai procurar deixar menos confuso isso. Então, aqui, ó, a gente vai ter, né, uma arquitetura medalhão e imagina que todo esse ambiente aqui esteja dentro do Unity Catalog, sendo governado e gerenciado pelo Unity Catalog, tá ok? Então, aqui a gente tem um Data Lake, pessoal. A gente tem um Data Lake House, porque a gente tem o Delta Lake gerenciando aqui, trazendo as características de um Data Warehouse para um Data Lake. Então, por isso que a gente chama de Data Lake House. E ainda a gente falou em cima dessa camada de Data Mesh. Opa, tá confuso, não tá? Mas é isso mesmo, pessoal. Então, o Data Mesh, né, o Data Lake House, Data Warehouse. Então, a gente tá vendo que a gente está falando de arquiteturas diferentes, mas são tópicos que estão ali no mesmo ambiente, junto e misturado, fazendo uma salada de fruta danada. Mas a gente vai destrinchar isso aí, tá? A ideia é essa, né? A ideia é essa, é mostrar que não é tão simples. Parece ser simples, mas não é, né? Então, esse é um nível de profundidade que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que é interessante e nem todos tudo o que ocorre dentro desse ambiente, né? Todos os profissionais eles sabem de qual é salteado, porque às vezes um profissional ele se especializa numa determinada área, por mais
que de forma genérica ele consegue atender várias das necessidades que ocorrem ali dentro de uma arquitetura data mesh, dentro de um lake house, tá? Dentro de um data warehouse, mas ele sempre vai ser especialista em em uma determinada área, né? Então ali a gente tem BI, a gente tem machine learning, a gente tem dados que são gerados e consumidos em batch, a gente tem dados que são gerados e consumidos em streaming. Então, pessoal, é um ambiente muito grande, né? Esse mundo de dados, ele é muito vasto, tá? Então, vamos descer aqui. Então, vamos descer aqui para a camada física. Então, vejam, a gente tem aqui o nosso unit, né? Então, esse aqui seria o nosso unit. A forma que a gente estruturou aqui, né? É uma forma genérica, claro. E aí a gente tem aqui a forma que poderia ser desenhada, né? Ali seguindo o data mesh, tá? E aqui a gente teria uma visão das layers do data lake house. E aqui a gente teria uma visão das account storage, né? Ou dos containers físicos, né? Então vejam, além de eu me preocupar com toda a segurança ali com os dados que são governados e gerenciados pelo Unity Catalog, eu tenho que me preocupar com a segurança e dos dados ali dentro do storage. Pode ser GCP, pode ser AWS, tá? Mas aqui, como eu atuo muito, né, com Azure, né? Eu sou especialista de dados ali na cloud da Azure. Então a gente sempre acaba usando aquilo que a gente faz, né? Que a gente sabe fazer. Então aqui vocês podem ver, né? Seguindo ali as possibilidades que eu coloquei aqui de isolamento, de níveis diferentes de isolamento, na camada lógica de governança chamada Unity Catalog, ou seja, do seu catálogo de dados, ok? Aqui a gente vê físico. Então eu posso ter uma account storage onde eu tenho ali vários containers e dentro desses containers eu tenho ali tabelas e arquivos, tá? Então eu posso, e lembrando, dentro da minha organização lógica, eu tenho aqui uma estrutura medalhão, tá? E eu posso ter a camada bronze. Então eu posso separar isso, tá? Fisicamente e logicamente aqui pelo Unity Catalog, ok? Eu também tenho aqui uma outra account storage, tá? O que é isso, pessoal? É isolamento físico, tá? Então, tem um isolamento físico aqui que vai se refletir no isolamento lógico. É claro que no Unity tudo vai estar num local só, centralizado, de forma ali que eu posso criar uma regra de acesso para um determinado grupo de usuário, né? Para um determinado workspace. Então, dessa forma, as coisas vão se estruturando e se organizando, tá? E aqui, dentro do Azure, né, ou do S3, ou do AWS, a gente consegue fazer esse controle ali, né, por RBAC, né, ABAC ou a famosa ACLS, né, as listas de controle de acesso. Então, dessa forma, eu consigo me proteger ainda mais de alguma possível exposição de dados sensíveis, né? Ou que a empresa inteira saiba o salário de todo mundo, né? Então, pode acontecer, pessoal. Então, assim, é importante ter visibilidade disso e que isso dá muito trabalho manter isso aqui atualizado, tá? E de forma governável, tá? Então aqui, ó, a gente, né, falou do Data Lake, camada da arquitetura medalhão, e a gente está falando de catálogo de dados, e agora a gente vai trazer, né, que a gente aplicou aqui a visão de estruturar a sua plataforma de dados por domínio de dados. Então isso é uma característica muito forte da arquitetura data mesh. Vocês estão vendo que é muito confuso? Então vamos lá. Eu posso usar data mesh, mas a estrutura do medalhão ela vai estar lá. O meu data lake vai estar lá. O meu lake house vai estar lá. Então a forma, né,
que eu chamo de arquitetura de dados, ela vem ali para me trazer gestão, é a forma como eu faço gestão do meu ambiente de dados, né? Então, essa forma como eu faço gestão do meu ambiente de dados é o que a gente chama de arquitetura de dados. Mas isso não implica que elementos de uma arquitetura de dados, né, como o medalhão, ela esteja ali dentro do data mesh, ok? Mas isso não implica também que um data lake house e um data lake ela esteja dentro ali de um data mesh, ok? Então é importante a gente ter noção disso, pessoal. Não é tão simples assim, né? Então por isso eu vou trazer aqui os 4 pilares, né, do data mesh. Então a forma como eu usei para explicar isso aqui, né, é o data mesh. Então a gente tem outras formas de gerenciar, vamos dizer assim, o nosso ambiente de dados em escala, mas como essa é a mais popular, eu trouxe ela, tá? Então, como é a mais popular, é mais fácil do pessoal da comunidade de dados entender que não é tão simples assim como se vende, tá? Então, os 4 princípios, o princípio 1, propriedade de dados, né? Orientada por domínio. Então, a gente viu aqui no nosso exemplo, tá? Que seria, eu poderia replicar esse cenário aqui. Além de ter o meu ambiente corporativo, eu posso replicar o meu workspace, eu posso isolar a história de física de cada domínio de dados, né? De forma que eu tenha um cenário parecido com esse, tá? Então, esse seria o primeiro princípio do data mesh, ok? Princípio 2, dados como um produto. Então, aqui no meu corporativo, eu posso ter os produtos de dados corporativos, né? Que podem muito bem ser usados pelos domínios de dados, ok? Da forma que eles acharem melhor para atender a necessidade deles. Mas desde que eles cumpram, né, os padrões ali de governança, de qualidade de dados, etc., e de segurança, ok? Então vejam que isso é muito complicado, embora na teoria, nossa, é muito simples, está claro, mas ao executar, ao aplicar, tornar isso operacional, é complicado, pessoal. Essa parte aqui é complicada, tá? Então a gente tem aqui o princípio 3, né, plataforma de dados de autoatendimento, né? Então você tem ali por baixo, né, do pano aqui, né, vamos mostrar esse cenário, pipelines de dados guiados por metadados, que aí a gente vai chamar de framework de ingestão, né? Todo trabalhado de forma que uma área de negócio ela descobre uma fonte de dados que não está dentro do seu data lake house ali, do seu data lake, e ela usa essa estrutura de pipeline, né, guiados por metadados, ou framework de injeção para trazer os dados ali para dentro do seu data lake, e aí ele passa a ser governado pelo Unity. Então a área ela pode trazer ali esse dado ali para dentro da área dela, tá? E se esse dado que ela trouxe, usando a estrutura de dado que o time de plataforma de dados já disponibilizou, for usado ali por 2 ou 3 áreas, em vez delas acessarem ali o domínio de uma determinada área, financeiros, comercial, né, logística, então esse dado ele pode se transformar em um produto corporativo, ele pode vir para cá, né, para o corporativo, e a partir daí, né, tem-se ali a fonte única da verdade de dados dentro ali do seu data lake, né, da sua área isolada corporativa, onde todas as áreas podem ir lá consumir esse dado e ajustar cada uma, né, os filtros, as agregações para a sua realidade, ok, pessoal? Só que isso, de novo, exige muito trabalho, muito esforço, tá? É muito planejamento, tá? Para chegar nesse nível. E ainda depende do nível técnico e de negócio que os usuários dos domínios de dados têm ali, né? Para conseguir
consumir os dados, para conseguir consumir ali o seu produto de dados que você entregou na área do corporativo, ok? Vamos falar assim. Então, a gente tem e o princípio 4, que é o mais forte, que é a base, né? É justamente por esse motivo, né, que o Unity Catalog ele se destaca, é a governança computacional e federada. Então a gente consegue federar, né, através da interoperabilidade, vários usuários, vários, várias fontes de dados, várias plataformas de dados, né? Anyway, pessoal. Então a governança ela vai por essa interoperabilidade muito alta, é preciso que tenha um nível de segurança adequado para que não haja a questão ali do vazamento de dados, da exposição de dados, tá? E isso a gente vê que não é tão simples, não é tão fácil, não é para data mesh, não é para toda empresa. Inclusive o Data Lake House não é para toda empresa, né? Data Lake não é para toda empresa. Muito dos problemas da maioria das empresas você consegue resolver ali com um pipeline bacana, né, de dados e com um data warehouse. Então, a maioria dos problemas comuns se resolve com data warehouse, tá? Mas isso está na mão de cada empresa, de cada corporação ali, tem o seu planejamento para a sua jornada de dados, ok? E aqui, pessoal, eu vou trazer algumas referências, né? Então, de livros que eu li ou ainda estou lendo, tá? Então, aqui, pessoal, o cenário dá para ser explorado por vários profissionais da área de TI, claro, com foco em dados, tá? Mas, como a gente pode ver, dentro dessa estrutura toda aqui, desse cenário, aí a gente entra na parte de operação, né? Que é a parte que vai automatizar os padrões requeridos ali por governança, né? Os padrões necessários para ter o gerenciamento mesmo de dados em escala, tá? Então a gente vê que eu ainda tô lendo esse livro, tá? Mas eu gostei muito das definições que ele traz. Então ali no capítulo 7, né, conectando os pontos, né, ele coloca aqui, ele dá uma definição que eu particularmente gostei muito, da diferença de DevOps para o DataOps. Então, ele fala aqui que a integridade, a integração entre aplicações corporativas é, é assunto ali do pessoal de DevOps, né? É assunto ali, é a caixinha de DevOps. Então, as aplicações, né? Conectar as aplicações, torná-las interoperáveis entre si, né? Isso falando ali de engenharia de software, né? Os bancos de dados, SAP, né? Tornar isso viável para que a área de negócio venda para o financeiro conseguir cobrar, pagar as contas, tá? Isso é DevOps, tá? Eles concentram, né, os esforços ali no software e no desenvolvimento mais enterprise, ERP, etc e tal. Já a integração de dados, né, é abordada por DataOps, né? Então, fazer o dado se conversar de um sistema de processamento de dados, do banco de dados fonte, para um sistema que vai processar os dados ali, que nem o Databricks, isso seria a DataOps, tá? Na visão do autor. Então, configuração dos containers de dados, configuração das contas de storage de dados, ali a segurança, né? Configurar as contas, os users principais ali dentro do Azure para ele ir se conectando em diversas containers de dados, em diversos ambientes de dados, integrando ali, né? Um ambiente misto ali de cloud, de clouds diferentes, com ambiente on-premise, tá? Então, quando está ali dentro das aplicações de dados, tá? Então, isso
seria a função de DataOps. Então, a questão de orquestração de dados, gerenciamento, né, do fluxo, o caminho que o dado faz, tá? Desde a sua produção ali ao storage, tá? Então, é mais, o DataOps ele está mais para como deixar os dados disponíveis, tá? Na movimentação entre aplicações, beleza? Então, para a gente entender que esse cenário aqui, ele tem várias cadeiras, vários profissionais, tá ok, pessoal? Então, parem de querer saber tudo, de tudo, todas as ferramentas, porque basicamente os princípios são os mesmos, mas ali cada profissional vai atuar dentro de um time em sua respectiva caixinha, em sua área de dominância, ok? Então, a gente vê que não é preciso sair dominando tudo e a todos, ok? Só basta você pegar aquilo que interessa da sua área e trazer ali para sua realidade, dentro do seu time, tá? Aí você sabe a direção que você quer seguir, ok? Aqui, pessoal, então eu gostei bastante desse livro, ainda não terminei, tá? E aqui eu estou trazendo esse livro bastante conhecido para falar sobre o gerenciamento de dados, né? Que é mais sobre desenvolvimento, né? A execução, a supervisão ali dos planos, as políticas, né? E as boas práticas que são aplicadas dentro do seu ambiente de dados para controlar, para fazer uma boa entrega, para garantir a integridade dos dados, né? E colocar ali, né, e deixar claro que esse ambiente, por mais que ele esteja rodando, ele ainda vai evoluir, vai ser melhorado, tá? Isso aqui dentro do ciclo de engenharia de dados. Então, nesse capítulo aqui, The Data Engineering Life Cycle, é, é, é um resumo bem bacana do que seria o gerenciamento de dados, né? E esse livro aqui ele vai explorar com mais detalhes, né? Então, para a gente entrar dentro desse tema aqui com mais, vamos dizer assim, com mais detalhes, né? Com mais peso, tem esse livro aqui que eu achei bastante interessante, tá? E aqui, de arquitetura de dados, né? Então, como vocês é, já devem ter atentado aí, são livros bastante populares. E aqui eu trouxe os pontos bastante interessantes. Então, capítulo 2 aqui, decifrando a arquitetura de dados, tá? Então, o autor, logo no início do livro, ele já vai dizer que não existe arquitetura de dados, senão ele não precisaria escrever sobre o tema, tá? Que é esse próprio livro. Então, eu trouxe duas citações dele bastante interessantes, né? Sem planejamento correto, os seus usuários finais não obterão valor com a solução, né? E eles ficarão frustrados com os prazos perdidos, né? E a empresa estará fadada a ficar cada vez mais atrás de seus concorrentes. Pessoal, isso aqui, esse cenário aqui, ó, desse parágrafo, é muito comum, tá? Então, muitas das vezes existem bons ambientes, boas ferramentas, mas por conta de incêndios, né? O time ficar sendo direcionado para apagar incêndio, você dificilmente cumprirá prazos para novas entregas, novas melhorias, ok? Esse é bastante comum, esse cenário, tá? E aqui ele traz uma sacada interessante sobre o que é arquitetura. Então, em um nível geral, as arquiteturas de dados fornecem um framework para a organização para a organização e o gerenciamento de dados de modo a atender às necessidades da empresa, né? Isso envolve definir como os dados são coletados, processados, acessados, assim como manter a qualidade e a segurança e a privacidade dos dados, ok? Basicamente é isso, pessoal. Aqui eu comentei, né, sobre pipelines guiados a metadados, tá? Então é muito importante também
você ter noção de que hoje, né, até o momento, ali o Unity Catalog a gente não consegue jogar para dentro dele metadados que ainda não estão de assets que ainda não estão dentro dele. Então, você usaria ali o pipeline guiado a metadados para coletar esses metadados e você criaria uma outra, um outro catálogo de fonte de dados, tá? Para o seu gerenciamento, com acesso, níveis de acesso, até porque esses metadados de fonte de dados e destino de dados, eles servem para deixar a ingestão automatizada via o framework de ingestão, ok? Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso, eu vou deixar ali na descrição desse vídeo. E aqui, pessoal, sobre o Unity Catalog, uma visão mais prática, eu deixei aqui, né, uma sugestão de um vídeo prático, bastante interessante, que ele vai dar ali de forma prática os detalhes, tá? Desse do Unity Catalog, tá ok? Então é esse canal aqui, ó. Eu deixei aqui. Então, se vocês não conhecem, é um carinha bastante conhecido aí na comunidade de dados, com um conteúdo bom, bastante interessante. Fala pessoal, mais Então, um vídeo para vocês aí da você Databricks. consegue visualizar aqui a questão da configuração ali do MetaStorage, tá? O MetaStore gerenciado, ok? Então é isso, pessoal. O conteúdo de hoje é esse. Eu vi que ficou bastante longo. Eu espero que gostem e até a próxima.